Bom, voltando, Tati, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença de um patins para o outro. Patins do gelo, o inline e o tradicional. Tá. Bom, patins de gelo é o pai de todos, né? Foi onde tudo começou. O patins de gelo ele te dá muito mais velocidade, né? E também o nível de dificuldade é muito maior também, porque você tem que se equilibrar em uma lâmina, né? Então é bem difícil. E como ele te dá muita velocidade, você vai estar muito rápido para executar todos aqueles movimentos, enfim. Então quando você vê aquelas atletas de Olimpíadas de Inverno dando 3, 4 voltas no ar, com aquela leveza, aquela beleza toda, ela está saltando com uma perna e caindo com a outra, né? Ou caindo com a mesma perna, enfim. Mas imagina, você girar 4 voltas no ar e cair naquela velocidade retinha e ainda com aquela leveza toda. O patins tradicional, ele te dá um pouco mais de base, né? A gente fala muito em eixo externo, eixo interno, que é o certo para a gente executar os movimentos, né? Então, muito rupios, que são os giros, você gira para um lado de fora, você gira para o lado de dentro. Quando você vê assim pela primeira vez, você não imagina toda a técnica que está por trás disso. E aí o patins tradicional, ele te oferece essa possibilidade, né? Essa base maior para você executar os movimentos com mais equilíbrio. E o patins inline, ele é um patins muito próprio para velocidade, né? Patinação de velocidade. O hóquei em linha, né? O hóquei inline, que é que a gente comentou no início da nossa conversa. E a principal diferença é essa: o patins tradicional, o quad, ele tem um freio na frente. E aí muitas alunas aqui no início da aula, eu freio com ele. Ele não tem esse papel de freio, ele tem um papel de impulsionar para saltos, ele tem um papel para você fazer movimentos de dança, para frear de costas também. É porque o inline ele é atrás, o freio. Ele é atrás do freio, exato. E com o tempo, o patinador ele pode tirar esse freio, o que eu recomendo, na verdade, porque às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha, exatamente. Ele está muito rente ao chão e talvez isso dificulte aí, né? No outro bloco você falou um pouquinho da diferença de rodinha. Como assim diferença de rodinha? Porque são pisos diferentes, né? E modalidades diferentes. Então, por exemplo, num solo dance, que é uma das modalidades da patinação artística, a roda é um pouco mais larga, né? A bota é mais curta. Então, com a evolução desse esporte, a ferramenta, né, o equipamento foi evoluindo, teve que acompanhar essa evolução, né? Então, o meu patins, por exemplo, eu tenho 2 tipos de roda. Então, eu faço um jogo em X. Uma roda que prende mais e uma roda que solta mais. Então, é uma coringona, um patins mais coringa para poder deslizar em qualquer tipo de piso, assim. O patins, ele além de esporte, ele também é usado como meio de transporte, né? Sim, cada vez mais, porque a nossa mobilidade urbana está um pouco prejudicada. Então, se houver alternativas como a bike, o patins, eu vejo nas grandes avenidas cada vez mais gente com inline, com o próprio patins quad, que tem um tipo chamado street, que são as rodas mais largas, mais macias para asfalto, a botinha mais curta, caninho mais baixo. Então, e também a beira-mar, né? Você vê o pessoal Califórnia total, né? Aqueles shortinhos curtos, meião no joelho. E a liberdade de voar sem asas, né? Patins, ele te dá essa sensação, assim. Antigamente, até um mercado, os funcionários usavam patins como locomoção. E existem também restaurantes que os funcionários usam, sim, né? Sim. Eu estava assistindo um vídeo um dia desses de um restaurante no Japão. Eles, além de servirem com patins, eles fazem as manobras com os patins, assim. Então, é um atrativo, assim, que o restaurante é um diferencial muito bacana. Tomara que essa moda pegue aqui no Brasil e abra um desse. Tomara.